quinto ano, tudo bem com vocês? Estamos iniciando nosso segundo ciclo do mês de agosto. Então, vamos começar a explicação do segundo ciclo de matemática. Vamos trabalhar as frações. Páginas 76 e 77. Na abertura do nosso módulo, nesse capítulo, os números, temos uma receita aí, um bolo de laranja. Nossa, que seria bem legal, interessante, você aí, junto com a mamãe, junto com o papai, fazer esse bolo de laranja, que parece ser uma delícia. Nessa receita aí, vemos alguns números, Lá no começo, os ingredientes, tá lá. 3/4 de xícaras de chá ou 330 gramas de farinha de trigo. 2/3 de xícara, será que vocês compreenderam esse número? 1,5 colher de chá de fermento em pó, 4 ovos, 1 xícara de chá ou 200 gramas de manteiga, 2 xícaras de chá ou 360 gramas de açúcar, 1 xícara de chá ou 240 ml de suco de laranja. Então, esses são os ingredientes que vão precisar para fazer esse bolo. Então, as perguntinhas que tem lá, o que mostra nessa cena? O que está mostrando nessa cena? Acabei de falar, uma receita de bolo, Como preparar um bolo de laranja. Que gênero textual é esse? Então, qual que é esse gênero textual? A tia já falou também. Que ingredientes aparecem sobre a mesa? Na mesa da menininha lá, vocês vão observar e vão colocar aí. Quais que são os ingredientes que a gente consegue visualizar? Você já participou de uma cena como essa? Em caso afirmativo, comente como que foi essa experiência. Coloque como foi. Foi bom fazer essa receita? A gente já fez uma receita lá no projetinho do Sebrae, Que foi bem legal esse momento de fazer essa receita com a família. Então, agora a gente vai lá pro 78 frações. Mas antes de começar a falar sobre a atividade em si, vamos falar sobre o que é uma fração. Fração, temos o numerador que vem em cima e o denominador que vem embaixo. Então, primeira coisa, você tem que saber o que é uma fração. A fração é quando eu pego um todo e divido esse todo. Então, o denominador, que é o que está aí embaixo, é a quantidade que eu parti o todo. E o numerador, que é o que vem em cima, é a quantidade que eu ou selecionei, ou a quantidade que eu preciso, que eu vou precisar daquelas partes que eu parti. Então, vamos pegar, por exemplo, eu peguei um chocolate e dividi ele em 3 partes iguais, e comi uma parte. Eu comi uma parte de quantas? Eu comi uma parte de 3 partes. Então, eu comi 1/3 de chocolate. Então, eu comi uma parte, eu selecionei uma parte. Então, 1 é o meu numerador. E 3, que é o total que eu parti o chocolate, é o meu denominador. Então, vocês têm que já analisar esse conceito. O denominador e o numerador da fração. O denominador são as partes que eu cortei do todo. É a quantidade que a figura está repartida. E o numerador é a parte selecionada. Ok? Então, vamos lá para iniciar nossas atividades. Então, a número 1, vocês vão responder esses balões que estão aí, que tem a menininha falando, o rapazinho também, E a outra menininha. Então, lá, o que significa 1,5 colher de chá? Significa o quê? 1 colher cheia mais meia colher. Eu não vou usar 2 colheres cheias, eu vou usar uma cheia e a metade só da outra, certo? Então, vocês vão preencher os outros balãozinhos de acordo com essa explicação. Na número 2. A número 2 tem a letra A, letra B, letra C, letra D e letra E. Na letra A, vocês têm que visualizar sempre essas figuras que estão aí, ó. Tem a figura A, figura B e figura C do ladinho. A figura A, ela foi dividida em três pedaços, em 3 partes, e foi pintada 2 partes. A letra B, ela foi dividida em 3 partes aí e pintada 2. Mas a gente tem que perceber uma coisa. Eu posso fazer fração quando as partes têm que estar divididas iguais. Olha a letra B, se ela está dividida de formas iguais. Letra C, ela foi dividida em 4 partes e foi pintada 2, selecionada 2. Então, agora, a partir disso, a gente vai responder. Letra A. Em qual dessas figuras a parte pintada representa
2/3 da figura. Então, eu tenho que pensar, ó. Ah, eu falei lá no comecinho para vocês. O denominador, que é o que fica embaixo, é a quantidade que a figura foi repartida. E o numerador, o que fica em cima, é a quantidade que eu selecionei. E lembrando que elas têm que ser em partes iguais. Eu tenho que repartir em partes iguais para mim fazer essa fração. Então, você vai olhar. Qual dessas figuras aí que representa 2/3 da figura? Letra B. Que número é o denominador da fração 2/3? Acabei de falar. O que ele indica? Acabei de falar também. Qualquer coisa, volta atrás e vê o que a tia falou. Letra C. E que número é o numerador dessa fração? O que ele indica? A tia também já falou para vocês. E como se lê essa fração? A tia também já leu a fração para vocês. 2/3, tá? Como? A letra E. Então, olha lá. Uma pessoa, agora é um cálculo. Uma pessoa tinha R$20 e gastou 1/5 dessa quantia. Quantos reais ela gastou? Com quanto ainda ficou? Como que você vai fazer esse cálculo? Esse cálculo é assim, ó. Dessa forma que a tia vai fazer aqui, ó. É 1/5 de 20. 1/5 de 20. Como que eu faço esse cálculo? Eu vou ter que pegar o 20, que é o total, né? Que é o total que eu tenho. Vou dividir pelo denominador, que é o meu denominador é o 5, e vou multiplicar pelo numerador, que aí eu vou encontrar o valor. De forma de desenho, vai ficar assim. Por exemplo, eu tenho essa figura e vou dividir ela. Qual que é o meu denominador? De 1/5. Qual que é o meu denominador? Meu denominador é o 5. Então, eu vou dividir a figura em 5 partes iguais. Só que eu sei que essa figura toda, ela custa 20. O valor total dela é 20. Se ela é 20 e eu dividir em 5, então, eu vou pegar 20 e vou dividir por 5. Então, cada parte vai valer 4, porque 20 dividido por 5 dá 4. Então, esse vale 4, 4, 4, 4 e 4. Só que eu quero só uma parte, porque eu gastei, no caso aí, que ele gastou 1/5 só. Então, ele gastou só uma parte, eu gastei só essa partinha aqui. Então, ele gastou quantos reais? R$4, tá? Pra vocês já saberem como fazer esse cálculo quando tem um valor pra gente procurar, certo? Essa foi a página 78, agora a página 79. Na página 79, vocês não precisam fazer a atividade prática. Quem quiser fazer, tudo bem, mas não precisa para fazer a postagem. Pode fazer só a número 1. A número 1 lá. A ideias de fração. Complete. A região delimitada pela circunferência abaixo foi dividida em quantas partes? Então, você vai olhar aí na figura e colocar. Ela foi dividida em tantas partes iguais. Foram pintadas quantas? Você vai marcar quantas dessas que estão pintadas. Escrevendo a fração, qual vai ser a fração correspondente a essa figura pintada? Então, você vai colocar a fração nesse lugar aí, para indicar as partes em amarelo. Bem tranquilo. A atividade prática é bem tranquila, vocês podem, quem quiser fazer, com a folha, se tiver a folha em casa, que a gente vai fazer na aula online também. Combinado? A gente vai fazer essa atividade prática na nossa aula online. Na página 80. Página 80, número 2. A fração que representa a parte da pizza que Bia está comendo é 1/3. Então, ela está comendo uma parte de 3 partes. Escreva a fração que indica a parte da pizza que sobrou. Então, qual que é a fração que sobrou? Então, você vai colocar a fração aí que sobrou. Número 3. Indique a fração correspondente à parte pintada da figura que está pintada em cada item. Então, a letra A. A letra A é uma figura que ela foi dividida em 4 partes. Foi pintada quanta? Uma parte. Então, qual que é a fração? 1/4. O 1 é o numerador e o 4 é o denominador. E vocês vão fazer a B, a C e a D, ok? 4. Na 4, você vai ter que fazer agora o contrário da número 3. Tem a fração e você tem que pintar o desenho abaixo. Então, na letra A, é 5/8. Então, você vai pintar aí embaixo para corresponder a essa fração. O meio, então, você vai ter que pintar uma parte de 2. E a letra C, 2/3. Você vai ter que pintar essa fração aí, para representar. Ok? 5. Responda com a fração correspondente. Que parte da parede representada ao lado foi pintada? E que parte ainda falta para pintar?
Então, nesse caso aí, ó, vocês vão olhar essa figura ao lado aí, ó. Nessa figura, ela tem um detalhe aí que vocês têm que perceber, que não foi feito a figura toda, não foi completado a figura toda. Olhem aí para vocês verem o desenho. Então, você vai completar aí para você ver quantos certinhos que foi dividida a figura, para você falar a fração correspondente que foi pintada e a fração correspondente que não foi pintada, certo? Letra B. O frasco ao lado está cheio de tinta. Que parte foi usada? Então, você vai olhar aí quantas partes essa imagem aí tem. Olha, a imagem do livro de vocês. Então, tem essa figura aí. Então, você vai colocar que parte que foi usada. Qual parte que tem líquido? Então, você vai fazer a fração correspondente. Você vai colocar a fração correspondente. 6. Vocês já ouviram a expressão em uma fração de segundos? Eu creio que vocês já ouviram isso. O que ela quer dizer? Quando alguém fala assim, nossa, foi uma fração de segundos. A gente vê ou escuta isso muito em corrida, ó, fração de segundos. Na fração de segundos final, fez o gol, tal, no jogo, alguma coisa. Fração de segundo é porque é uma coisa muito rápida. Porque a fração é um número menor do que um número natural. Então, você vai, ó, fração de segundos. É uma coisa muito rápida. 7, na página 81. Leitura de frações. Tenho exemplos aí das leituras de frações. Tem lá 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 1/3, 1/5, 4/7, 1/9. Veja também a leitura das frações com denominadores 10, 100 ou 1000, chamadas frações decimais. 1/10, 1/100, 1/1000 e assim por diante. Agora conheça a leitura de frações com outros denominadores. 5/12. Então, a partir do 11, a gente vai falar assim, ó. 1/11, 5/12, 3/31, 3/20. Então, a gente vai colocar esse avos aí, a forma correta de fazer essa leitura, certo? Agora, escreva como se lê ou indique a fração, tá? Porque aí tem para você colocar a fração como se lê ou tem a fração escrita para você colocar ela em números, ok? Saiba mais. Há cerca de 3.000 anos, os egípcios consideravam frações só os de numeradores igual a 1, ou seja, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, etc. E aí depois fomos mudando para outros mais, né? Outros denominadores maiores que o 1. Página 82. Fração de um conjunto de números. Na número 1 aí, a gente vai observar esses balões. Temos balões vermelhos, azul e amarelo. Então, de acordo com esses balões, vocês vão responder a número 1, a letra A, a letra B, a letra C. Primeira coisa que tá lá, ó, a fração correspondente aos balões amarelos. É o conjunto de balões. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 balões. O 8 vai ser o quê? O 8 é o total que foi repartido. Então, o 8 vai ser o denominador. E o numerador, ele quer saber a fração correspondente de balões amarelos. Então, vai ser a quantidade de balões amarelos, nesse caso aí. O denominador vai ser o 8. E assim, vocês vão fazer a letra B e C também. Número 2. De acordo também, vocês vão fazer com, no caso, na letra A, com o conjunto de flores que tem aí. E na letra B, com o conjunto de ferramentas. Certo? Número 3. A número 3 já é com o conjunto de polígonos que tem aí do lado. Tem vários polígonos aí do lado. Então, é de acordo com esses polígonos, que é esse conjunto de polígonos, que vocês vão responder letra A, letra B, letra C e letra D. Letra A, por exemplo. Do total de polígonos, que fração representa os triângulos? Então, você vai nesse total de polígonos. Então, conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 é o total. Então, o total é o meu denominador. Mas eu quero, o numerador já são os triângulos. Então, eu vou contar quantos triângulos tem. 1, 2, 3, 4. Então, vai ser 4/7. Tem 4 triângulos em 7 triângulos, certo? Em um grupo com 7 meninos e 3 meninas, as meninas correspondem à fração do grupo. Então, são um grupo de pessoas. 7 meninos e 3 meninas. Então, são 10, né? Só que eu quero saber qual é a fração correspondente do número de meninas. Então, o numerador vai ser o número de meninas, certo? 83. Fração de um número agora. Foi o que a gente já fez lá no comecinho, lá na página 79, se eu não me engano.
que a gente vai calcular agora com o número. Então, na número 1 lá, complete cada item e descubra a fração de um número. Então, lá, para calcular meio de um número, metade, dividimos o número por 2. Porque eu tenho um meio de 14, então eu tenho a metade de 14, então vai ser 14 dividido por 2. A letra B, eu tenho um terço de 15, então vou pegar o 15 e vou dividir por 3. E assim sucessivamente, a letra C e a letra D, de acordo com os números que estão aí, ok? Número 2, um probleminha também aí de números, só que agora, na número 1, os numeradores são número 1, ó, são número 1. Só que lá na número 2, o numerador é 5. Então, você vai ter que fazer aquele cálculo que a Katia fez. Você vai ter que pegar o número, que no caso lá, ó, 5/6 de 12. Para mim fazer esse cálculo aí, olha lá, a Rafaela comprou uma dúzia de ovos e usou 5/6. Ela comprou uma dúzia. Uma dúzia são quantos? 12. Ela usou 5. Ela usou 5 ovos, 5/6, né? Para fazer a receita. Ela usou 5/6 deles para fazer uma receita. Quantos ovos ela usou? Então, ó, uma dúzia são 12 ovos. Fazendo 12 dividido por 6, que é igual a 2, eu descubro que 1/6 de ovos é igual a 2. É igual a 2. Então, o que foi feito? Ela pegou aquela tabletinho, né? E dividiu aquele tabletinho em 6. Só que em cada um ficou 2 ovos, igual tá o desenho aí de vocês. Em cada um ficou 2. Como são 5/6 de 12, eu faço 5 vezes. 5 vezes 2, que é igual a 10. Ou você pode fazer esse esqueminha aqui, ó, 5/6 de 12. Eu vou pegar o 12 aqui, aí eu vou dividir por 6 e vou multiplicar por 5, que vai dar o mesmo resultado, olha. 12 dividido por 6, 2 vezes 5, 10. Então, ela usou quantos ovos para fazer receita? 10 ovos, tá? Número 3, calcule mentalmente e escreva o resultado. Faz esse esqueminha que a tia tá mostrando para vocês. Vocês vão pegar aqui, ó, lá na letra A, ó, 3/4 de 8. Você vai pegar o 8 aqui, ó, vai dividir por 4 e vai multiplicar por 3. Você pega o número, divide pelo denominador e multiplica pelo numerador. E você acha o resultado, ok? Fica bem tranquilo. A gente vai fazer também isso em sala para vocês entenderem melhor nas nossas aulas online. Na número 1 aí, tá lá, ó, 4 dividido por 4, que é fração e divisão. 4 quartos, que é a mesma coisa que 4 dividido por 4, que é 1. 8 dividido por 4, 2. 12 dividido por 4, 3. Então, lá, ó, verifica essa ideia em que mais itens, mais estes itens. Escreva a fração e o número natural que representa o que foi pintado das figuras. Na letra A foi pintada 3 partes de 3. Então, o numerador é 3 e o denominador é 3. Então, é o todo. 3 de 3 é um inteiro. Por exemplo, eu vou pegar uma pizza. Comprei uma pizza. Vou dividi-la em 3 partes. Dividir em 3 partes. É uma pizza de 3 partes. Eu comi 3 partes de 3. Eu comi a pizza toda. Então, eu comi uma pizza inteira. Certo? Então, corresponde a isso. Na letra B, vocês tentam fazer para ver se vocês compreenderam. Tá bom? Número 2. Escreva o número natural representado em cada item. Na número 2, vocês vão fazer o quê? Vocês vão pegar o numerador e vão dividir pelo denominador. E aí, vocês vão encontrar a resposta. Então, vocês vão pegar o numerador e dividir pelo denominador. Ok? Na número 3. Na número 3 aí, você tem que achar qual é o numerador ou denominador para dar o número que está igual aí. Por exemplo, 2 é igual. Tem o denominador 10. Qual o número dividido por 10 que vai dar 2? 20. 20 dividido por 10, 2. Certo? Então, vocês têm que ter esse conceito aí para estar resolvendo o número 3. 4. As frações que representam números naturais são chamadas de frações aparentes. Por que será que elas têm esse nome? Você conhece o ditado popular? As aparências enganam?
Dá para fazer alguma relação entre o nome e esse ditado popular? Será que dá? Olha para vocês verem. Tem esse ditado, as aparências enganam. E realmente, se eu colocar para vocês aqui, eu peguei uma pizza e dividi ela em 6 pedaços, tranquilo, a pizza. E 3 pessoas, a gente estava em 3, e a gente comeu 12 cestos da pizza. 12 cestos da pizza. Será que eu comi pouco ou comi muito? As aparências, será que enganam dessa fração? 12 cestos. 12 cestos quer dizer que a gente comeu 2 pizzas. Então, pode colocar, sim, esse ditado popular. Porque se eu falasse, não, tinha 3 pessoas, um grupo de 3 pessoas, a gente comeu 2 pizzas. Legal? Se falasse, nossa, a gente comeu 12 cestos de uma pizza. Parece que é muita coisa. E na realidade, não, as aparências enganam nesse caso aí das frações aparentes. Então, aí na número 5, vocês vão marcar quais são frações aparentes, só vão marcar as que são frações aparentes. As frações aparentes, elas têm que dar resultado igual, um resultado exato. Você pegar o numerador e dividir pelo denominador. Tem que dar um número inteiro, tá? Por exemplo, tem como eu dividir 8 por 5? Vai dar um número inteiro? Não dá. Então, ela não é uma fração aparente, tá? Vocês vão fazer esse cálculo aí. Espero que vocês compreenderam a atividade. Qualquer coisa, estou à disposição para tirarem as dúvidas, tá? Beijo, até mais.